Oi, tudo bem? Vou falar de como foi a recuperação da minha cesárea. Então, logo depois da cesárea, foi feito o curativo, que eu não pude tirar por uns 15 dias, né? Que minha consulta foi só depois de 15 dias, né? Então, depois da cesárea, eles fizeram um curativo mais ou menos desse tamanho, em cima do corte. Não tive pontos. E após a cirurgia, né, após a cesárea, eu fui para uma salinha de recuperação, ficar em observação. Aí minha pressão caiu, então eles tiveram que subir as minhas pernas, né? Daí eu fui, depois de 2 horas eu fui pro quarto. Então eram umas 9 horas mais ou menos quando eu fui pro quarto. E eu tive que ficar deitada 6 horas, até, né, depois da cirurgia, da cesárea, 6 horas. Aí eu comi um lanchinho, eles me deram um lanchinho, era 1 hora da manhã, comi um lanchinho. E duas enfermeiras me ajudaram a tomar banho, que eu achei muito bom, porque como a gente acabou de passar por uma cirurgia e tudo mais, também a minha é geralmente baixa, né? E aí você fica mais segura, né, que tem alguém te ajudando, apesar de ser constrangedor, mas pelo menos também tem a segurança de que tem alguém ali junto com você. Na minha primeira cesárea, eu tomei o primeiro banho sozinha, eu morri de medo de desmaiar no banheiro, então isso eu achei já bem melhor. Depois já pude levantar, depois que eu fui pro quarto, eu fiquei direto com o meu filho, comigo, e já, né, dei de mamar e tudo mais. Como eu fiquei sozinha com ele, não tinha ninguém, meu marido não podia ficar lá comigo porque eu fiquei na enfermaria. No outro dia eu já andei normal e tava muito quente e eu senti bastante dor no corte. Mas assim, no hospital foi bem tranquilo, eu tentei andar pra ajudar, né, que eles falam que tem que caminhar um pouco. Lá, tanto no hospital onde eu fiquei, tanto faz se você faz cesárea ou parto normal, você fica 48 horas por causa do teste do pezinho, que é muito importante. Depois que eu ganhei alta, eu fui pra casa e meu pé começou a inchar. Minha médica falou que era normal por causa da anestesia, da cesárea, do parto e tudo mais, né? E que provavelmente ia ter espinha e queda de cabelo. A espinha veio agora. Tentei dar uma disfarçada, não consegui. E meu cabelo tá caindo agora, 3 meses depois. Que meu bebê vai fazer 3 meses amanhã, então tá começando a cair agora. As primeiras 2 semanas eu fiquei na casa da minha mãe, porque meu marido tinha que trabalhar. E como eu tenho mais outros 2 filhos, eu precisei de ajuda. Então eu fiquei 2 semanas na casa da minha mãe, me recuperando. Então eu ficava a maior parte do tempo sentada ou deitada, sentada com os pés para cima. Eu fiquei tomando antibiótico por 1 semana por causa da febre, né? Então a gente não sabia que infecção que era, então a gente tratou uma infecção. Depois a gente descobriu que era infecção urinária. Aí ela me prescreveu, se eu precisasse para aumentar o leite, um Plasil e 2 remédios para dor, um para Cidor e outro para Cidor forte. Eu só tomei um para dor e mesmo assim eu senti dor, mas eu decidi não tomar o outro, não tomar mais remédio. Também só tomei por 1 semana que ela prescreveu, porque eu tava com medo de forçar demais o corte, de fazer força além do que eu deveria, porque na primeira cesárea eu não cuidei e deu quiloide, ficou fibroso a cesárea. Tanto é que minha médica teve que dar uma corrigida no corte anterior, que estava bem grosso. Ela falou que estava bem fibroso. Deve ser porque eu forcei, eu já andei de carro 15 semanas depois, não, 15 dias depois que eu tive o meu primeiro filho. E agora no terceiro, então eu tomei todos os cuidados. Eu não andei de carro até 45 dias depois do parto.
Eu só carreguei de peso o meu filho, o Efraim, né, que é o bebê. E não carreguei nem o John, nem a Radassa. E depois de 15 dias eu voltei pra casa, que daí meu marido entrou de férias, e daí eu voltei pra casa. Ele me ajudou bastante. E eu senti bastante dor no corte no primeiro mês. E no segundo, de vez em quando, eu ainda senti dor. Eu perdi 7 quilos depois que o Efraim nasceu, mas eu ainda não perdi tudo. Depois disso, eu não perdi mais nada. Aí, com uma semana de cesárea, o John internou, ele ficou doente. E a Radassa ficou com dor de garganta e ficou com febre também. Ou seja, eu tava com 2 crianças doentes e um bebê pequeno, então eu percebi que meu leite caiu bastante por causa do estresse. Mas depois eu tentei me acalmar, minha mãe me ajudou bastante e se normalizou. O que mais pro pós-parto? Eu não tive tanto leite quanto na Radassa, eu percebi que tive um pouco menos de leite. Não só por causa do estresse, mas eu senti que eu tive menos leite. Eu fiquei um pouco... Acho que eu não cheguei a entrar em depressão, mas eu fiquei muito triste por não ter conseguido o parto que eu queria, que era o parto normal, né, o natural, sem anestesia, sem intervenção nenhuma. Eu fiquei triste que teve que ser cesárea de novo. É claro que eu fiquei feliz que eu pude fazer a cesárea, que ainda bem que o Efraim nasceu com saúde. E pelo menos eu consegui um parto normal, que foi com a Radassa. Mas agora eu já superei, já tô feliz. O que mais do pós-parto? Eu usei cinta nos 3... Depois dos 3 primeiros dias eu não usei. Eu só usei depois que eu fui pra casa. Usei primeiro uma cinta mais larga, uma mais velhinha, que não prendia tanto. E depois de 15 dias que eu comecei a usar uma cinta mais apertada, mas também não usei muito. E que não gosto mesmo de usar. E como eu fiz cesárea, o sangramento foi bem fraco nos primeiros dias, nem saiu muito. Eu usei aquela calcinha, foi muito boa, eu gostei. Mas eu não usei todas porque o sangramento foi bem fraco, então já quando eu fui pra casa já usei o absorvente. E depois de uma semana parou, depois começou de novo e ficou vindo e parando, assim, sempre um sanguinho, até uns 40 e poucos dias, quase 50. E a cicatrização foi boa. Não precisei tirar pontos por causa da técnica que a médica usou. E é isso. Acho que de pós-parto, pra mim, essa cesárea, a recuperação foi mais complicada. Ela doeu mais, eu senti mais o corte, me senti muito mais fraca. E eu decidi me cuidar muito mais pra não dar nenhuma complicação no futuro, né? Porque desde a minha primeira cesárea acabou que agora nesses 2 últimos gestações eu tive problema com a placenta por causa da cicatriz do útero. Então a cesárea pode causar isso de dar placenta prévia, de poder causar aborto no futuro ou infertilidade. E pra mim, na minha segunda gestação deu a placenta baixa, ela demorou pra subir, então ela ficou mais baixa e que depois fez eu ter um trabalho de parto mais complicado na Radassa. E provavelmente eu tive um leve hematoma, que eles chamam, no Efraim, provavelmente por causa da cicatriz também. Então, é isso. Agora eu tô bem, mas eu me sinto que eu ainda não tenho força no abdômen. Eu ainda não voltei a fazer exercícios, porque eu não quero ainda forçar para não perder o leite. Mas mais pra frente pretendo voltar, quando eu começar a introduzir alimentos, quero voltar a me exercitar.
Então, é basicamente isso. Até o próximo beijo. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.